começar aqui o Paulo Figueiredo Show falando sobre notícias boas. Vejam a reportagem do site do Paulo Figueiredo Show. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que estabelece a contagem pública de votos e o voto impresso. É um projeto que prevê que todos os votos registrados nas urnas eletrônicas sejam impressos e armazenados para posterior conferência e auditoria. Além da previsão de que, imediatamente após o encerramento da votação, 5% das urnas eletrônicas vão ser selecionadas aleatoriamente para que haja uma contagem pública dos votos que permite a fiscalização por parte dos partidos políticos, agentes públicos e da sociedade civil. E aí eu fico pensando, as pessoas que não acreditam em estatística, eu fico sempre pensando nisso. Se você não acredita em pesquisa, não acredita em estatística, deve ser dificílimo para você entender que 5% dos votos, se for numa amostra ID, né, identicamente e aleatoriamente distribuída, é o suficiente para você verificar, pelo menos dentro de uma margem de erro, uma fraude em larga escala. É exatamente o mesmo princípio por trás de uma pesquisa política de opinião, das quais a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa contagem pública, ela funcionaria ou funcionará da seguinte forma. A urna é aberta pela mesa receptora, diante dos fiscais, e cada voto é retirado individualmente e anonimamente e lido em voz alta. Depois disso, um membro da mesa apresenta o registro no boletim de urna para a conferência. Os resultados da contagem pública e a comparação com os dados eletrônicos são registrados em ata, assinada por todos os presentes e disponibilizados ao público para consulta, e se houver discrepância na amostragem entre a apuração eletrônica e a apuração pública, prevalece o resultado do escrutínio público. Aí uma nova amostragem de 10% das sessões eleitorais de todo o Brasil passa a ser selecionada para novo escrutínio, sendo que os votos conferidos são guardados em uma urna lacrada por um ano para eventuais contágios. E o importante aqui é o seguinte: esse projeto adiciona não, o termo aqui não é adiciona, esse projeto dá alguma transparência ao sistema eleitoral, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter até as eleições de 2026. Não é o Paulo que está dizendo, o Trump falou. Aliás, o Jeff Bezos falou, mas o Trump falou naquela entrevista que eu citei aqui no programa de terça, que essa história de urna eletrônica já se provou uma desgraça, é duvidoso demais. E isso não vem de hoje. Veja, tem relatos do Brizola reclamando lá nos anos 80 das votações eletrônicas. Mas, sem dúvida nenhuma, desde a reeleição da Dilma de 2014, aquela eleição misteriosa, eu estava na China no dia da reeleição da Dilma, provavelmente fazendo negócio, porque eu sou um agente infiltrado chinês. Eu estava na China em 2014, quando a Dilma foi reeleita. Acordei de madrugada e falei, o que aconteceu? Não, a Dilma, passou na reta final ali, igual a Ayrton Senna, né? E aquilo foi levantado por diversos políticos, diversos partidos. O próprio PSDB do Aécio Neves, que perdeu aquela eleição, que depois disso que era impossível auditar os votos, né? E por isso que o Congresso, isso é uma discussão, assim, hoje é uma discussão proibida, e o fato da gente estar tendo essas discussões, está considerando essas discussões proibidas, é um reflexo muito grande da situação que a gente se encontra, porque o voto impresso já foi aprovado pelo Congresso em 2015, com a mini-reforma eleitoral. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Naquela ocasião, tinha sido aprovado um dispositivo que dizia assim:
No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em um local previamente lacrado. Ou seja, você votaria na urna, ela imprimiria um comprovante com seu voto, você ia checar se batia com o que você digitou ou não, que é um dos grandes reclamações de muita gente, de forma anedótica, mas é uma reclamação de muita gente. Então, aí, depois de conferir, você depositaria numa urna lacrada. Ninguém ia ter contato com o seu voto ou com o seu comprovante. Mas aí o que o Supremo fez sobre isso? Está aí a reportagem do G1. Por 8-2, STF derruba voto impresso nas eleições de 2018. E vocês querem ver uma coisa interessante? Os únicos 2 ministros que votaram pela manutenção desse dispositivo para que ele valesse nas eleições de 2018 foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Vejo, e assim, se você pegar o voto daqueles ministros daquela época e ler hoje, você vê como esses caras não valem nada. Como é tudo uma questão de conveniência. E essa é a dinâmica. Tem que ser feito, tem que se seguir em frente com essa história do voto impresso. É necessário. Vocês devem lembrar, depois houve lobby dos ministros do STF no Supremo, no Congresso, com relatos, múltiplos relatos de ameaça a congressistas por parte dos ministros. Ameaça mesmo, coisa de bandido, bandidinho. Se já é absurdo lobby do judiciário em relação a uma pauta eleitoral, vocês imaginem o quão absurdo é se ela for acompanhada de ameaças. E o fato disso não ter sido nunca checado. Pelo contrário, um dos que relataram isso está preso. Qual é a grande dificuldade? E aí a gente tem que separar aqui algumas coisas. Primeiro, parabenizar, óbvio, pode tirar, Bruno. A gente está feliz com a iniciativa. Absolutamente, tem que acontecer. É uma vitória a aprovação da CCJ. A grande dificuldade é que, no cenário onde nós vivemos, sem liberdade de expressão e debaixo de uma ditadura, de um regime ditatorial comandado pelo Supremo Tribunal Federal, neste momento, de um jeito ou de outro, o STF vai matar de novo. Ou fazendo lobby para não passar, como fizeram com o projeto da emenda constitucional em 2021, ou vai fazer o lobby com pressão, ameaça de parlamentar, etc., ou, caso, por um milagre, nossos congressistas resolvam se revoltar e aprovem, eles vão derrubar de novo dizendo que é inconstitucional. Ah, mas Paulo, é por emenda, dessa vez não tem como eles dizerem que é inconstitucional. Eu falo, mas poxa, que infantilidade, que pensamento infantil. Você acha mesmo que o Supremo que inventa o que quer, o Supremo que desapropria a terra, o Supremo que legaliza aborto, o Supremo que legaliza a droga, apesar de ser flagrantemente contra a lei, vocês acham que o fato de ser uma emenda constitucional, de estar prevista, vocês acham que isso é o suficiente? Eles vão arrumar uma razão qualquer. Ah, fere o princípio da não sei lá das quantas, escreve lá qualquer bosta. Eu acabei de mostrar para vocês que o Gilmar Mendes mudou de opinião como quem troca, como um jogador que troca a camisa do Vasco pelo Flamengo, sem o menor constrangimento na temporada seguinte. É o que o Demetrio Magnoli falou. O Supremo hoje vota e decide as coisas baseadas no tabuleiro político. Não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o Demetrio Magnoli aí. Mostrei o vídeo aqui no programa anterior. É a Globo News que está dizendo. Não é nem a opinião do Paulo. Se o Supremo consegue justificar a ideia de que uma vítima pode relatar, investigar e julgar um caso de si mesmo, vocês acham que o fato do Congresso aprovar algo é o suficiente? Claro que não. Claro que não. Então, na minha humilde opinião, volto a dizer, vou reforçar isso aqui 50 vezes.
vitória, necessário, parabéns aos congressistas, parabéns à oposição, essencial, etc. Mas para a gente conseguir avançar com isso nos próximos passos, a gente precisa desbancar o regime. E eu tenho sido um grande defensor de que os caminhos internos para desbancar o regime estão estreitos ou inexistentes nesse momento, né? Reparem, olhem as minhas participações ao final de 2022, início de 2023 na Jovem Pan, onde na época os meus companheiros de bancada diziam, agora caberá ao Congresso. Eu falava, olha, o Congresso pode criar fricção, mas não vem solução do Congresso. Os caminhos institucionais se fecharam, de forma que eu entendo que a gente precisa de ajuda externa para conseguir resolver esse problema. E aí é importante lembrar o que eu disse aqui na terça-feira, que o Trump já falou que o voto tem que ser impresso. Então é natural que os Estados Unidos, agora sob essa nova administração, só reconheçam governos eleitos com voto impresso auditável em países onde a oposição esteja livre para concorrer. E que se alguém está achando que é um absurdo, por que eu estou achando que os Estados Unidos vão se meter com isso? Eu falo, os Estados Unidos mudam a sua política externa de acordo com o líder do seu executivo. O governo Biden foi o primeiro a reconhecer a vitória do Lula. Foi o primeiro a pressionar para que as autoridades brasileiras não questionassem o sistema. Foi o primeiro a dar guarida para esse sistema inverificável. E teve sucesso. Então é natural imaginar que, debaixo de um presidente com uma visão de mundo diferente e que já foi vítima ele mesmo de um sistema eleitoral vulnerável, que a política dele para outros países como o Brasil também mude na direção oposta à política anterior. Agora, como eu estou dizendo, não adianta só vir a pressão exterior se não houver os instrumentos locais, domésticos, dentro do Brasil, como esse. Então, para que a pressão exterior tenha efeito, é condição necessária que aconteça isso que aconteceu, que se passe na CCJ e depois que o Congresso aprove o projeto. Não adianta os Estados Unidos pressionarem e não ter nada no Congresso que crie meios para pressão institucional americana se materializar como uma ação concreta dentro do país. Então, por isso que eu digo sempre, a gente pode ter ajuda ou podemos ter um país que os Estados Unidos atrapalhando. Pode ter um ou outro. Mas as ações precisam ser tomadas internamente, da mesma forma que foi necessário um Alexandre de Moraes para implementar as políticas de censura que nasceram e foram promovidas pelos Estados Unidos. Então, é fundamental que tenha sido feito, mas tem que ser coordenado com o avanço da pauta internacional, porque nacionalmente, domesticamente, nós estamos ferrados. E volto a dizer, você não pode ter um sistema em que quase 40% da população não confia. Ou mais de 40%, dependendo do levantamento. E isso tudo fica mais duvidoso quando as pessoas responsáveis pela integridade do processo eleitoral criminalizam essa desconfiança e se negam a apresentar resposta para os questionamentos. Pior, perseguem politicamente, mesmo criminalizam aqueles que apresentam questionamento. Vejam esses caras do Instituto Voto Legal que fizeram um trabalho brilhante, que foram colocados no inquérito como quisessem dar um golpe de Estado, por meramente questionar o sistema eleitoral. Com dados, com engenheiros capazes. E você pega nos diálogos, se tem uma coisa que os diálogos da Polícia Federal mostraram, é que as pessoas envolvidas, os diálogos divulgados pela Polícia Federal, para ser mais preciso, né, nesse inquérito de 800, é que as pessoas envolvidas tinham certeza de que havia problema no sistema eleitoral. E você pode me dizer no chat, eu quero saber de vocês aqui, porque eu acompanho. Você acha que houve problemas nas eleições de 2020?
E 2, eu não estou nem falando de fraude necessariamente, mas também. Respondam no chat sim ou não. Vocês podem dizer. Porque eu, Paulo, digo o seguinte, não é nem mais uma questão de opinião o nosso sistema eleitoral ter falhas, é um fato. O pior de tudo é que as falhas são inverificáveis. Veja, você não precisa ser um gênio. Tá? Você não precisa ser um gênio. Em 2019, a Força Aérea Americana contratou um grupo de hackers para invadir os computadores de um caça F-15. E eles esperavam provar a tese de que o sistema de um caça F-15 era absolutamente impossível de ser invadido e de você comprometer funções críticas. Resultado: em menos de 48 horas, os hackers apareceram com uma lista de dezenas de vulnerabilidades que eles conseguiram acessar. Algumas, várias, até a Força Aérea Americana desconhecia. Então você vem essa conversa de que é impossível, e não dá para dizer que o caça estava, o F-15 não estava conectado no Wi-Fi da sua vizinha, com acesso à internet. E, pô, vocês não viram o Independence Day? Pô, lembra do Independence Day, o filme lá, o personagem do... Meu Deus, como é o nome daquele cara, daquele ator? Ele consegue invadir o hacker do computador dos alienígenas. Ele consegue hackear o computador dos alienígenas e botar um vírus lá. Se os alienígenas, com aquela tecnologia super avançada, tivessem consultado os técnicos do TSE, nada disso seria problema. Não é o personagem do Will Smith, não. É o do Jeff Goldblum, como disse aqui o Michael. Isso mesmo. Goldblum. Jeff Goldblum. Personagem do Jeff Goldblum. Independence Day é um filme que não fariam mais hoje em dia, né? Os americanos sendo heróis, salvando o mundo, né, no dia da independência. Hoje, Hollywood, se tivesse feito um filme de Independence Day, provavelmente ia botar os aliens como vítimas e os americanos invadindo, destruindo e tal. Ah, não, peraí, existe esse filme, que é Avatar. Então, pra você ver a mudança de Hollywood, né? De Independence Day para Avatar. Isso não vem ao caso. A ideia aqui central é que a pessoa vem com a ideia de que é impossível que um hacker acesse a urna. Né? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Um caça de dezenas de milhões de dólares, talvez uma centena de milhões de dólares, o Brasil só teria tecnologia para isso em, sei lá, 200 anos. Aí os caras vêm com aquela urna que parece um porra de um Pense Bem. E isso aqui é inhackeável. Porra, meu, você tá brincando. Pense Bem denunciou a minha idade. Pense Bem era um computadorzinho de criança que era feito na década de 80, provavelmente na Zona Franca de Manaus. Vocês sabem o que é o inquérito? Que estavam as 3 páginas que estavam na mesa do Bolsonaro, que ele pede para vazar? Fala para a Polícia Federal vazar, que a Polícia Federal vaza tudo, mas ela não vaza as 3 páginas do inquérito. Ele já falou sobre isso. Não falei com ele a respeito, mas eu não tenho a menor dúvida do que se trata. Se trata daquele inquérito que eu acho que foi aberto pela Carmen Lúcia, se eu não me engano, que apurou lá o hacker que roubou a senha de não sei quantas pessoas do TSE, que ficou não sei quantos dias lá dentro do sistema, com acesso da senha do presidente, que hackeou a porra toda lá dentro, e que depois os logs do que o cara fez lá dentro foram apagados. É isso que o presidente Bolsonaro está pedindo para a Polícia Federal vazar, eu tenho certeza. Então não é nem dúvida de ser, e que foi tratado como depois como sigilo, esconde. Como é que alguém pode acreditar num troço desse? E é por isso que quando você pega... né, é claro que o que mais aumenta o grau de suspeita do nosso sistema é o fato das pessoas quererem esconder tanto. Porque se houvesse transparência, se o inquérito tivesse aberto, se o PL... Eu sempre falo o seguinte, né? Há uma certa burrice.
Se o PL, se o Alexandre, por exemplo, tivesse aberto, quando o PL entrou com aquele pedido dele lá, o Alexandre falou, não, vou abrir uma sindicância. Aí enrola, faz que nem fizeram com a Adélio, finge que investigaram depois de uma conclusão de que não aconteceu nada, mas não. A arrogância é tão grande e a ânsia de esconder é tão grande que a consequência disso é uma desconfiança completa. E quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas que votaram contra o projeto do voto impresso? A gente imagina, tá aí a lista. Então tem um cara do PV, faz sentido. Os caras do PT, faz todo sentido, né? Todos os caras, PC do B, faz um certo sentido, né? PT, Dandara, não sei o quê. Alguns caras do PSD, PSB, Avante, PSOL, Chico Alencar e tal. Esses caras são os beneficiários de um sistema que não sem transparência. Aí você abre e na lista encontra um nome que esse sim, eu vou fingir aqui, que me causou uma certa surpresa. Peraí, Kim Kataguiri? Kim Kataguiri? Por que diabos o Kim Kataguiri votou contra o voto impresso? O pessoal está falando que o computador das urnas eletrônicas de tecnologia do computador da Xuxa. Kim Kataguiri, por que o Kim Kataguiri vota contra o voto impresso? É uma ótima pergunta. Mas, se você assistir, fica mais esquisito se você assistir o debate que o Marco Antônio, aqui do nosso CIO Diário, fez com o Arthur Duval, Mamãe Falei. Eu não acho que o Marco estava no melhor dia dele. Acho que é uma posição... Se deixou-se colocar numa posição que não era uma posição confortável e por isso não teve o melhor dia dele. Mas, entrando no mérito propriamente dito aqui, essa é que é a insanidade desses caras que acham que o Bolsonaro é o grande problema do Brasil.